A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos para mais um podcast, mais um Grãocast. E agora aqui com Sueli Kaiser. Sueli, eu vou direto fazer a primeira pergunta para você. Na tua visão, a arquitetura, os ambientes impactam na vida das pessoas? André, Luciana, obrigado aí pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês. É realmente uma alegria muito grande, porque é uma experiência diferente, né? Falar sobre arquitetura, né? Eu acredito que sim, ela impacta, porque a área física de trabalho, estou falando mais na área assim, de trabalho, sim, né? Ela impacta porque você tendo muito mais conforto para trabalhar, você tendo uma área física própria para aquilo que você pretende desenvolver, realmente, eu acredito que sim, impacta assim, na produtividade, impacta na melhorias, né? Independente do impacto de trabalho, melhora muito da melhoria da comunicação. Eu acredito que sim, viu? Muito e muito. Você, como empresária, teve uma experiência de ter uma sede empresarial no centro de Rio Preto, num bom bairro de Rio Preto, onde você ocupava alguns imóveis, né? Uns conectados, outros nem tanto, né? Outros tinham que atravessar a rua, até andar alguns quarteirões, e tinha uma determinada gestão de pessoas, de fluxos, de logística. Num determinado momento, o Grupo Seni lançou uma sede empresarial. Levar esse pessoal e construir essa sede empresarial impactou no ganho de produção? Impactou em alguma coisa na vida da empresa? Bom, eu achei que você foi até muito gentil de falar da minha sede nova, porque aquilo era uma série de puxadinho, né? Puxadinho daqui, puxadinho dali. A gente foi puxando, foi ampliando à medida que a empresa foi crescendo, e realmente chegou no momento que nós vimos que não dava mais para continuar. Era muito difícil, tinha que atravessar a rua, as pessoas andando de malotes, né, de documentos de uma esquina para outra, de um lugar para outro. E quando vocês fizeram, né, para nós, aquele lugar maravilhoso, fantástico, que é hoje o nosso centro de serviço compartilhado, foi assim realmente um diferencial na vida dos funcionários, da diretoria, dos nossos clientes, dos nossos clientes de uma forma geral, né? Tanto as fontes pagadoras, né, que são as operadoras de saúde, como o cliente mesmo que você atende, né? Você dá-se muito mais credibilidade para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, e muito mais conforto para que a gente possa desenvolver as tarefas do dia a dia. Muito bom mesmo. Vocês foram muito felizes na planta, do modo que vocês fizeram. Nós estamos muito felizes mesmo. Foi muito bom. Uma das grandes preocupações desde a concepção do projeto era a preocupação com o colaborador, né? De uma forma que assim, ele se sentisse melhor, aumentasse a produtividade, que eles pudessem ter uma integração melhor, tanto é que os espaços são todos integrados, eles trabalham em espaços abertos, e você percebeu isso da parte dos colaboradores também? Sim, além de ter melhorado muito a produtividade, a comunicação ficou muito mais fácil, porque antes a diretoria ficava ali na Penita, os outros ficavam lá na Rua Mirassol e uns lá quase ali na Rua 15 de Novembro, então a comunicação estava muito difícil. E além disso, a gente pôde fazer integração setorial. E isso foi muito bom, então foi perfeito. Sueli, significativamente. Que bacana. Sueli, eu quero te contar uma coisa que eu acredito que você não saiba. Uau! Né? Que será? Antes de prestar esse serviço para vocês, eu fui num seminário que vocês
Um evento que vocês proporcionaram para a cidade foi um congresso sobre deshospitalização. Aham. E eu acredito que vocês estavam comemorando 25 anos. Qual a idade do grupo hoje? 37. Era o aniversário de 25. E teve palestras muito interessantes, porque eu tenho uma formação na área de arquitetura hospitalar e esse tema de deshospitalização sempre me chamou muita atenção. E eu fui para o evento, mas confesso que a palestra que mais me chamou a atenção foi a tua, no final. E uma das coisas assim que eu não esqueço nesse tempo foi quando você apresentou a linha do tempo da empresa, do grupo, que você colocou lá quando a empresa foi criada. E um episódio engraçadíssimo que para mim ficou na minha memória foram as ambulâncias, né? Que você começou com carros pequenos, né? Se eu não me engano era uma Caravan. Não, foi assim um carro, nós compramos, vou lembrar para você rapidinho. Quando nós montamos a empresa, você transferir o atendimento hospitalar para a residência é fantástico, é muito mais humanizado, é mais seguro, menos risco de infecção, o paciente está no seu habitat. É tudo muito lindo, mas como tirar ele do hospital e levar ele para casa e numa emergência levar ele da casa para o hospital? Esse era o nosso grande desafio. E não existia ambulância naquela época. Em 1986, quando a gente começou, eram muito poucas as ambulâncias na cidade. E aí eu fui buscar uma ambulância lá em Neves Paulista, uma ambulância que estava num pátio lá, sucateada, ela mal conseguia andar. Mas eu entrei lá, não tinha dinheiro naquela época, eu tinha crédito, não tinha dinheiro. Então a gente foi lá e eu consegui, né, comprar ambulância, porque ninguém deu lance, só eu. E aí eu trouxe essa ambulância, ela mal conseguiu chegar em Rio Preto. A gente deu uma garimbada nela e deixou essa ambulância para nos atender, assim. Para usar. Para levar do hospital para casa e da casa para o hospital. Estava perfeita. Só que começaram a chamar essa ambulância para remoção. Remoção para lá, remoção para cá, e ela não aguentava. Então eu precisei comprar uma outra Caravan. Melhor, fiz um leasing, naquela época leasing, e essa ambulância começou a rodar. Aí até que um dia um cliente mais diferenciado virou para mim e falou: eu não vou botar meu pai numa Caravan, porque essa Caravan é pequena, meu pai mal cabe nela, porque uma Caravanzinha, né? Aí eu, imagina, precisa ter uma ambulância melhor, né? Tá bom, então ela foi lá comprar uma besta, porque estava saindo a história da besta, era novidade, besta ambulância, né? Aí eu comprei uma besta, fui lá em São Carlos buscar essa besta. E aí essa besta começou a rodar na cidade, todo mundo falava besta da Sueli, chama besta da Sueli, besta da Sueli. E pegou essas bestas, mas foi bom porque pegou e todo mundo chamava. E aí a gente começou a crescer mais. Aí os médicos falavam: Sueli, você tem uma besta, monta uma UTI. E aí, preciso levar o paciente para São Paulo, monta uma UTI, em vez de ser só para remoção, vou montar uma UTI. E aí ficou a besta da Sueli UTI, ficou melhor, né? Uma besta da UTI. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser contratado para começar o projeto do Centro Compartilhado de Serviço, o saudoso Márcio Sansão, que me acompanhou desde a contratação até a última gota de tinta que foi colocada naquele prédio, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim: nós vamos colocar a linha do tempo. E na época, o projeto inicial era a pessoa chegar, ele passava por um corredor para entrar e nesse corredor a gente tinha uma praça arborizada, uma praça que você brigou para manter a acerola e a pitanga que tinha lá e ninguém queria. A gente ficou brigando, ficou eu e você brigando para manter a acerola lá e ninguém queria. Eu queria tirar. Queria todo mundo tirar. Mas nós conseguimos manter a praça arborizada e o projeto inicial era que ali se desse toda a linha do tempo para que quem entrasse ali conhecesse a história do grupo, porque essa história é fantástica, né? Mas aí o projeto foi evoluindo e muitas coisas evoluem para muito melhor, graças a Deus, de acordo com a colaboração de muitas pessoas que vêm para ajudar.
E essa linha do tempo foi montada na farmácia, que é o pulmão da empresa, né? O que mantém a Sene, que mantém um atendimento, é o serviço médico hospitalar com aquela farmácia maravilhosa que tem. E ali por salas envidraçadas é possível ver a linha do tempo. Eu vou te contar, e eu até tenho que te agradecer de você ter colocado a linha do tempo lá, porque eu adoro aquela linha do tempo. Aí eles compraram, não sei se você viu lá, eles compraram um tal de um robô. Isso. E colocaram o robô e estragaram a linha do tempo. Eu fiquei muito brava. Eu vi Aí o robô eles fizeram a linha do tempo no robô. Mas a linha do tempo que permanece. Os que botaram no robô. Nossa, porque tem que valorizar a história, né? Lógico, adorei. E Todo aqui, mundo chega lá e e aquilo adora não ver pode aquela ser linha perdido. do tempo, né? Essa história não pode ser perdida. E a gente tentou e conseguimos levar para aquele prédio a base da história do grupo, né? Porque a gente tem ali, você entra, você tem uma praça arborizada. E dentro dessa praça arborizada, todas as cisternas de captação de água de chuva, laranja, fica evidente ali. Fica evidente para saber que nós temos uma preocupação com sustentabilidade. E aí você sai dessa praça, você entra no prédio e uma das primeiras coisas que você vê é uma sala de amamentação ali, né? Que é, dentro dessa praça arborizada, o cuidado com a mulher, com a situação de um bebê, de uma criança, a preocupação do grupo com o colaborador, né? Essa preocupação eu tenho desde a época que eu estava como chefe de enfermagem da Beneficência Portuguesa, que quando eu vim para Rio Preto, lá nos anos 70, aqui em Rio Preto não existia nenhuma escola de formação de enfermagem, nenhuma. E quando eu fui para o hospital, o Dr. Braille fazendo cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia de alto risco, eu tive que começar a treinar toda a equipe. E quando eu fui fazer esse treinamento, a maioria dos treinandos eram mulheres. Mulheres que eram domésticas, mulheres sem nenhuma formação ainda profissional. E nós investimos nessas mulheres. Essas mulheres saíram da posição de donas de casa e foram profissionais, melhoraram o rendimento da família, elas se empoderaram. Acabaram-se numa época em que a mulher não tinha muita, a maioria eram homens, né, trabalhando, né? Então, eu senti da força da mulher, e de lá para cá a gente vem sempre investindo na mulher, principalmente porque o nosso trabalho é a arte do cuidar, né? Você cuidar de uma pessoa enferma, você cuidar de um doente. A mulher, ela tem realmente esse poder de cuidar, de se doar, né? Inteiramente, né? O homem, ele pensa mais, ele é mais crítico, ele é mais sério naquilo que ele faz, e a mulher não, ela se doa, né? Não, é um prazer enorme. É um prazer de estar, não é? Um exemplo de mulher e de empreendedora, né? Que lá atrás já pensava nos anos 70. Nisso daí, né? Na humanização dos espaços, na valorização das mulheres. Das mulheres, levar as mulheres. Porque o empoderamento está muito no auge hoje, né? Mas lá atrás já começamos. Antes de falar uma outra questão que eu lembrei de quando a Sueli falou lá, há não sei quantos anos atrás, no aniversário de 25 anos do grupo, na palestra dela. Antes de falar isso, eu só quero validar uma informação dela, que embora não precise da minha validação, mas só vou dar um exemplo. Nós trabalhamos um tempo nas agências do Santander. A gente ia fazer levantamento das agências já para propor as reformas das agências. E nós fomos em diversas unidades do antigo Banespa no estado. E é muito curioso que aí tinha a área de funcionários, um bloco de sanitário masculino com 15, 20 peças sanitárias e o vestiário feminino com 1 ou 2 vasos. Ou seja, tinha muito mais homem trabalhando que mulher. É verdade. Você não tinha uma igualdade de gênero aí de hipótese alguma. Mas antes de entrar na igualdade de gênero, que eu sei que você tem muita história para falar, eu quero lembrar, a Lu falou da empresária, da visionária Sueli Kais. E eu lembrei de um outro fato dessa palestra sua que eu vi.
quando você teve seu primeiro telefone celular. Você lembra disso? E você estava numa palestra, conta essa história. Então, a gente precisava dar credibilidade, né? Na nossa empresa, a gente estava montando o home care e eu fazia várias palestras em hospitais, principalmente eu trabalhava muito com a parte de controle de infecção hospitalar da Beneficência Portuguesa, eu fui em vários eventos, inclusive nós fomos representar a Beneficência em Brasília e outros setores mais. E eu estava já no momento com a minha empresa paralela, montando essa minha empresa. Quando saiu o celular, era aquele da tijolãozão, grandão lá, né? E eu comprei um celular e eu queria mostrar para todo mundo que eu tinha um celular, porque pouquíssimas pessoas tinham, né? E aí a gente combinava assim com o pessoal do meu time, na hora que eu estiver falando, toca o celular para eu atender o celular e falar da empresa, aproveitar, atender, mostrar que eu tenho um celular para dar credibilidade, porque na época tudo era bipzinho, né? Já faz o marketing. Fazer o marketing da empresa, né? Então já não tinha dinheiro para marketing, eu tinha que fazer tudo, né? Ter o marketing. Mas no final dava certo, porque as pessoas, aí eu falava, né, que eu estava com celular, porque minha empresa era uma empresa de saúde, que atendia 24 horas, que a gente estava transferindo do hospital, o tratamento do hospital para casa, que a gente estava botando um time, então que eu precisava estar atendendo, pedir desculpas. Você tinha que atender a emergência, né? Afinal, era uma emergência. Se estavam me ligando, porque era uma emergência. Visionária. Muito bom. Muito visionária. Então, ali no Centro Compartilhado de Serviço, a gente passa pela sala de amamentação, aí a gente passa por Galeria de Conquistas, Espaço Sueli Kaiser, que são todos os espaços para valorizar a história do grupo, para mostrar que nada ali é no acaso, tudo foi construído com muito esforço, com visão, com muito trabalho e que é reconhecido e que tem diversos prêmios recebidos, inclusive prêmios de valorização da mulher, não é? Queria que você contasse sobre isso. Vou contar, mas antes de contar, eu queria dizer que, já que você tocou nesse assunto, que é importante ressaltar dessa visão de vocês, né? Da empresa de vocês como arquitetos, prestar atenção nesses detalhes. Porque nós somos muito felizes em trabalhar junto com vocês, porque vocês fizeram da empresa realmente uma empresa humanizada. Tanto é que todo o nosso time, todas as pessoas que vão lá, sente essa humanização que você colocou nesse momento, né? Que é o teu olhar da história da empresa, da história dessa história toda, para poder você colocar isso no papel na hora para executar o projeto. E ter colocado a sala de amamentação na entrada. Isso é fundamental, porque o colaborador está no setor trabalhando, ela sai, vem para essa sala, para essa praça de vivências e entra nessa sala para amamentar. A família traz a criança para amamentar. A gente tinha pensado até na hipótese de deixar a mãe trazer a criança, mas não foi. Ter uma creche, isso já dificulta muito. Então, a família traz a criança para amamentar pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia, quando a pessoa está trabalhando. Mas o que você falou, essa sala de amamentação, na realidade, ela representa um cuidado que nós temos com as mães, da importância da mulher ser profissional, ela poder trabalhar, mas ela não deixar de cuidar também do seu bebê. A gente fornece, é uma das políticas da empresa, 6 meses de amamentação para a mãe e 1 mês de licença para o pai. E depois a sala de amamentação. Fora que quando ela está trabalhando e se ela precisar se ausentar por algum motivo para ter em casa, levar isso tudo dentro da empresa é favorável, a gente apoia sem problema nenhum. É importante falar que essa sala de amamentação existe desde a concepção do projeto. Não foi uma sala que sobrou e a gente resolveu pôr, né? Por causa de uma questão de marketing, põe uma plaquinha de sala de amamentação. Sala de amamentação já existia na Penita. Lá no Puxadinho. Já existia na Penita, mas era uma sala que ficava ao fundo e ela também tinha uso compartilhado com algumas outras funções, né?
E isso foi até um pedido da dona Sueli, que valorizasse a sala de amamentação, porque a sala de amamentação representa um discurso muito mais poderoso. Tem muita coisa por trás de simplesmente 10 metros quadrados. Aqueles 10 metros quadrados representam muito no propósito da empresa. Exatamente, que é para as nossas funcionárias, as colaboradoras da empresa, saibam que elas têm essa não é uma obrigação, mas esse cuidado para que ela possa amamentar seu bebê mesmo depois do período que ela tem de licença gestante. Não. A gente valoriza muito a amamentação, né? Pelo menos até 1 ano, eu acho que, no mínimo, né? Tem gente que amamenta 2 anos, mas no mínimo, acho que 1 ano Um ano, eu amamentei as duas até 1 ano. Né? Eu acho que é importante. E é importante, é uma preocupação quando a mãe volta a trabalhar, essa questão da amamentação, né? Como é que ela vai fazer com o bebê, vai ter que parar de amamentar por causa da volta, então isso é um cuidado... Você pode ver, ela amamenta antes de ir para o trabalho. Depois, se levar lá, uma vez de manhã, uma vez à tarde, à noite ela já está em casa, ela continua. Ô Sueli... Já está com papinha, com outras coisas, né? Ô Sueli, e esse cuidado com as mães, esse cuidado com igualdade de gêneros, isso aí eu sei que proporcionou alguns prêmios para o grupo. Queria que você falasse especificamente de que premiação é essa que a empresa tem? Como a gente já na Beneficência Portuguesa já desenvolvia esse trabalho com equidade de gênero, raça e etnia, a gente nunca teve nenhum tipo de problemas de contratar pessoal. Quando o governo federal lançou o prêmio Equidade de Gênero, Raça e Etnia, nós nos inscrevemos, mandamos para lá que a gente já desenvolvia esse trabalho. Mas isso na época da beneficência? Não, isso já começava, isso já na Sene, a gente já trouxe isso para a Sene e já desenvolvia. E aí nós fomos chamadas para apresentar na Rio+20 o nosso case de sucesso, a erradicação da pobreza através do trabalho da mulher. E aí quando eu fui falar lá na Rio+20, isso daí foi assim uma repercussão, porque eu fui representando, né, o interior de São Paulo, não tinha ninguém representando o interior de São Paulo. Aí eu fui chamada para falar em Cartagena, na Colômbia, fui para o México, e aí nós começamos a receber um monte de correspondências, até da ONU, que mandou para a gente o prêmio WEPS, que é o Empoderamento de Mulheres, né? E nós nos inscrevemos e ganhamos o 2014 primeiro prêmio, no primeiro lançamento, né, da ONU Mulheres no Brasil. A nossa empresa já ganhou ouro como média empresa. Só para você entender rapidinho, a ONU lançou no Brasil esse prêmio WEPS, que empoderamento de mulheres tinham 7 princípios que as empresas precisavam cumprir. Nós nos inscrevemos e a gente cumpria parte desses prêmios. Então, nós tínhamos o prêmio ouro, prata e bronze para grandes, pequenas e médias empresas. E nós, como média empresa, ganhamos ouro. No primeiro ano, 2014, depois, cada 2 anos teve 16, a gente ganhou ouro de novo, ficamos bi-ouro. Depois de 18, nós ganhamos de novo ouro, ficamos 3 vezes ouro. E aí, quando eles lançaram em 2000, não era para ser 20, mas por causa da pandemia, em 21 teve. Para a gente, se vocês participarem de novo, como é que vai ser? Não tem mais, né? Ouro e ouro e ouro. Aí foi, se tiver uma ação, todas as empresas que tiver ação, a gente vai ter o diamante, né? Preço diamante. E nós ganhamos diamante. Então nós temos 3 ouros e o diamante. Parabéns. Porque nós cumprimos todos os princípios. Por isso que tem que ter uma galeria de conquistas. Aí tem várias, né? Depois dessa aí nós tivemos várias, né? Que legal. Ganhamos todas as 3 também do governo federal. Fomos em São Paulo agora semana, faz menos de 15 dias, recebi a segunda vez que uma empresa que incentiva a diversidade. Porque o que a empresa faz? O empoderamento de mulheres é igualdade de direitos, salários iguais. Se você tiver uma mulher negra, uma branca, e tiverem dentro dos mesmos princípios para concorrer à mesma vaga,
A gente dá vaga para mulher negra, homens e mulheres concorrendo, se já tiver a mesma vaga, a gente dá vaga para as mulheres. Só que agora a gente estava no nível de igualdade, 50 com 50. Eu tenho que tomar cuidado, porque está 70, 50. A gente falou que tem que amar 70 para mulheres. E então eu falei, 30 pra gente, homens. mas nós temos homens. Normal também. Então os meninos falam assim, escuta, e nós? Eu falei, não, meninos, nós vamos cuidar de vocês também, né? Ô, Sueli, uma outra questão, ainda quando vocês estavam com a sede no bairro Redentora, com várias pequenas... Puxadinhos. Várias unidades se conectando. Eu trouxe uma consultora em acreditação, levei o diretor executivo do grupo, o Kelvin Kaiser, para almoçar com ela, para a gente falar sobre acreditação. Tanto que o Centro Compartilhado de Serviços tem dentro do processo de acreditação, tem um tópico que cuida só da estrutura do ambiente, e como eu já tenho uma formação na arquitetura hospitalar e já estudo acreditação, trabalhava com o pessoal da acreditação, a gente já procurou seguir o projeto dentro das normas de acreditação. Da ONA, né? Da ONA. E recentemente eu estive lá no grupo e eu vi lá o selo ouro, não é? Nós ganhamos, nós fomos. A gente se inscreveu, né, para todo esse processo da certificação pela ONA, tentando nível 1, que é o mínimo que a pessoa recebe, né, o primeiro. Nós ganhamos nível 2, pleno. Graças também, inclusive, da arquitetura, estava tudo dentro dos padrões corretos. Que Parabéns para maravilha. vocês também, viu? Obrigado pela A gente fica super parceria, feliz. né? É um trabalho pelo conjunto. trabalho, né? A gente fica super feliz. E em contrapartida, a gente também aprendeu demais com vocês. Assim. Sim. A tua experiência como gestora, a experiência e a rapidez de atitude do diretor, não sei se esse é o termo, o cargo do Kelvin, Márcio, do Kelvin que é o Kaiser. CEO. CEO do grupo, Kelvin Kaiser. A rapidez de raciocínio que ele tem. E o Márcio Sansão, Engenheiro, que era engenheiro também. engenheiro civil. De formação, mas ele não atuava simplesmente como engenheiro civil dentro do grupo. Ele tinha uma atuação... Diretor de serviço compartilhado. Ele era um diretor... E me arrisco a dizer, o consultor de vocês, assim, porque ele era sempre a pessoa que estava ali para conversar, para dar caminhos, né? Inclusive, aquele prédio lá foi o Márcio que visualizou. Ele foi fazer alguma coisa naquela região e viu a placa vende lá, né? E aí a gente estava naquela dificuldade toda de tudo separado. Aí ele que chegou para a gente, falou, escuta, por que a gente não compra um local e vamos mudar daqui? E aí vai lá, vamos. Aí então vamos lá conhecer um lugar que eu descobri. E aí vocês entraram conosco e foi essa coisa maravilhosa que deu certo, né? Que lá era um antigo depósito de lubrificante, né? Desativado, né? Um depósito, uma empresa de óleo, de carro, da né? Shell, né? Isso. Que tinha aquelas tonéis. E olha o que vocês fizeram lá, hein? Uma transformação Não, completa. A gente tem foto do andamento da obra, né? A hora que a gente começou a montar lá, porque era um galpão simples de depósito de óleo, e nós soltamos uma estrutura de um primeiro andar, toda estrutura metálica, e criamos 2 níveis ali, né? E ficou um projeto bacana, né? A gente se orgulha muito de ter trabalhado nele. Todo mundo que vem, rapaz, de fora de São Paulo, que vem conhecer a empresa, fica maravilhado. E quando a gente vai, às vezes, oferecer o serviço para alguma operadora que não nos conhece ainda, não conhece a nossa atuação no trabalho, a gente convida eles para vir a Rio Preto, para conhecer a estrutura, para conhecer como é o nosso trabalho. Na hora, a gente fica encantado, fala que não tem nenhuma empresa de home care, nem em São Paulo, nem no Brasil, com a estrutura que a gente tem. É o que a gente escuta, né? E fico muito feliz.
A gente Orgulho, ficou nós muito também. feliz com isso. Nós também. Vai, Luciana, encerra ou pergunta Não, mais alguma eu coisa só vou para falar, ela? eu vou completar, eu acho que é Completa. importante eu falar. Tá. E depois de todo esse desenvolvimento, né, a gente ainda, paralelo a isso, implantou a governança, que o Kelvin, né, foi fazer MBA na Dom Cabral, trouxe a governança. Muito bem Hoje, colocado. e hoje a empresa ela ocupa nós podemos dizer que somos uma quarta, estamos entre as 4 maiores empresas de home care do Brasil. Que interessante. Estamos entre as 4. Mas, segundo algumas pessoas falam e brigam com a gente, nós somos aí A primeira. a mais assim, respeitada, a mais legal, que assim, que está interessante. com uma posição muito legal aí na. Ô, Sueli, você na é mídia tão aí. fantástico que me fez lembrar de uma pauta aqui que Foi. eu esqueci dela. Você falou de governança, né? E hoje, para avaliar a qualidade de uma empresa, o que mais se fala é sobre ESG, né? Então, ele pega o ambiente, a parte social, a parte de governança. Você falou muito bem da governança. E a gente se sente muito feliz de ter participado em ter criado o ambiente do Centro Compartilhado de Serviços. Porque aquele ambiente lá, tenho certeza que ele faz o grupo pontuar positivamente. Porque ali a gente tem um cuidado muito grande com a humanização, a gente tem um cuidado muito grande com os colaboradores, tem uma preocupação com sustentabilidade muito grande. Lá tem as cisternas de captação de água de chuva, tem painéis fotovoltaicos. Teve a nossa preocupação em manter a praça, manter a cerola, manter as frutas lá. Eu tenho certeza que a praça é uma das coisas que me chama muita atenção fica na mais empresa, gente né? lá, né? Então a gente teve muita preocupação com essa sustentabilidade, com o ambiente, com certeza isso soma ponto, né? Porque aquela praça ali, você tem a possibilidade de criar diversos eventos ali. E nós temos criado já. Exato. Quando a gente faz algum evento, usa a praça. Exato. E ainda, a Lu falou no começo dos espaços abertos de trabalho, que as pessoas têm uma comunicação melhor no espaço aberto, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem ali diversas salas de reuniões, inclusive uma sala que foi ideia do Kelvin Kaiser, que é o parlatório, né? A gente tinha uma sala de reuniões menor no pavimento superior e ela não tinha nome. Foi uma sugestão do Kelvin, uma sugestão não, foi até uma imposição do Kelvin, fazer ali o parlatório, né? Uma sala completamente descontraída para reuniões rápidas. Somado a isso, logo ali na entrada a gente tem salas de reuniões onde um colaborador pode fazer uma reunião, pode receber uma visita externa, porque os espaços são compartilhados de trabalho. E ali você tem, ao mesmo tempo que você tem a facilidade de comunicação, você tem opções para gerar a privacidade que é necessária para se tratar de determinados assuntos. Ficou perfeito. Exatamente o que você falou. E a gente ainda teve uma tirada que você esqueceu de falar, que são as salas de descanso, né? Que a gente promoveu. E aquela sala azul, que eu brinco, a gente chama de sala azul, aquele espaço grande que eu falei que não queria nada lá, hoje ela virou uma sala de descanso pós-almoço também, porque são tantos colaboradores, colocou vários puffs, você viu lá os puffs, o né? espaço de descompressão então, ficou ótimo. Ficou ótimo lá também. O pessoal terminou de almoçar, vai lá, descansa. E aquela parte da preocupação de vocês com o refeitório também, de um lugar para as pessoas poderem se alimentar de uma forma adequada, né? Isso é super importante. E ficou muito bonito lá, ficou muito, a gente chega lá e fica maravilhado. Eu acho que essa nossa parceria aí foi perfeita, nós só tivemos frutos bons e estamos colhendo esses frutos aí. E novas parcerias virão. E novas parcerias virão. Estamos esperando aí uma posição aí que está para acontecer. Vamos ver. Maravilha. Sueli, te agradeço imensamente esse teu carinho, esse teu cuidado, essa tua prontidão em atender o nosso convite e vir aqui. Esse momento que a gente passou conversando aqui foi extremamente prazeroso
E assim, só tenho a te agradecer. Eu também. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo gostoso. Como é que chama? Do café? É o Grãocast, que promove a magia do café. É um espaço para a gente se encontrar. É um espaço para se encontrar, conversar. Adorei, muito obrigada, eu gostei muito. E estou à disposição, se precisar voltar mais vezes. Maravilha, muito obrigado. Estou muito satisfeita, foi muito gostoso esse nosso bate-papo, né? porque a gente voltou lá na época que a gente começou a fazer o projeto da CN. Foi muito bom. Eu só queria deixar um último recado. Hoje é terça-feira, começamos aqui 9h15 da manhã. Começamos às 9h15 da manhã da terça-feira, dia 20. E amanhã, dia 21, às 19 horas, a gente vai ter uma entrevista com o cantor Sander Meca, aquele cantor que montou e era o líder da banda Twister, uma banda de jovens aí, aquelas boys band, tipo Polegar, Dominó. Nossa, que ele legal! teve. Vai dar uma entrevista pra gente. Da época de vocês, né? Da Vanessa. Que era adolescente. Não, a época da Vanessa, ela chegou a quase ser Paquita, não foi? Foi, ela foi chamada para ser Paquita. Essa eu não Casa que sabia. não deixou. Ela foi chamada para ser Paquita. Como minha família era do Rio, minha família morava no Rio, a gente ia para o Rio direto, ia para o Rio e assistia o show da Xuxa, né? Porque nós éramos de fora, então pessoas de fora entravam, não tinha fila nenhuma. Só apresentar que você morava fora, eles passam para dentro. E elas ficavam sempre lá dançando. Aí chamaram ela para ser Paquita, para fazer o teste de Paquita, mas meu marido não deixou. Então a gente quase teve aqui a mãe de uma Paquita, né? Olha. O Sander Meca, que vai dar entrevista aqui pra gente amanhã, ele foi líder da banda Twister, né? E essas bandas aí, elas têm uma vida muito curta, né? Eles lançam, vai pra Gugu, show da Xuxa, Raul Gil, vai pro Faustão, aquela fama, faz carreira internacional, México, Caribe. Só que é tiro curto essas bandas, são muito jovens, né? E ele teve um episódio triste na vida dele logo após o encerramento da banda, que por envolvimento com drogas ele acabou sendo preso, passou um tempo preso, passou quase 2 anos preso e conseguiu estar refazendo a vida, conseguiu refazer a vida. Hoje ele tem os espetáculos dele e é pai, uma menininha que se chama Sofia, e ele vai falar pra gente da experiência dele nos diversos ambientes que ele passou, e vai ser incrível aqui. E quero te convidar para assistir com a gente. Mas com certeza eu vou assistir, sim, vai ser um bom prazer. Vai ser muito interessante, vale a pena. Com certeza. Vamos. Sueli, muito obrigado pela tua participação, foi show. Obrigado, gostei muito também, muito obrigada. Não, Obrigada. você tem que encerrar com aquele teu jeito, como que é? Yes! Aê, agora encerramos. Que bom. Acabou. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.